Uma ótima noite, pessoal. Hoje, excepcionalmente, estamos gravando aqui o projeto Trocando Ideias. Tivemos alguns problemas de conexão, mas a gente não para não, a gente segue. Vai ter gravação e a gente está aqui com a nossa querida Juliana Souza. Ela é da cultura, diretora e iluminadora teatral, é atriz, formada em artes cênicas pelo SENAC, servidora pública municipal, e ela está aqui para esclarecer os pontos culturais aqui da nossa cidade, tá? A gente vai começar aqui a fazer um resumão das primeiras questões que a gente já havia transmitido ao vivo, e a nossa primeira questão foi, Ju, como anda a cultura de Cubatão? Resumidamente, eu fiz um panorama aqui sobre o prospecto nacional da cultura, onde a gente percebe nos últimos anos uma... Eu uso a palavra desmonte, mas eu fico preocupada, porque eu não acho que é proposital, não quero entender que seja proposital, mas a gente percebe um desaquecimento das políticas públicas de cultura, da efetivação dessas políticas, né? Quando a gente tem as diversas trocas de ministro, quando a gente tem a exclusão do Ministério da Cultura, é uma grande perda, porque você não consegue ter acesso ao orçamento próprio, manter parte dos programas, muito embora a Secretaria Especial de Cultura hoje tenha um organograma igual ao Ministério, não tem a mesma capacidade, ao meu ponto de vista, de gestar a cultura, né? Ainda é um campo muito arenoso, a gente tem pouco mais de 100 dias de governo federal, então a gente vai percebendo mudanças sistemáticas dentro da política nacional que me preocupam particularmente, porque elas podem decorrer num processo de desvalorização do que foi criado até agora, que é o Sistema Nacional de Cultura, e toda a capacidade que ele tem de manter uma relação da união dos estados e dos municípios de forma mais segura. Falei também um pouco da questão da política do Estado, que sempre foi muito forte, independente, que hoje traz o conceito da economia criativa, que pode ser algo muito positivo para o estado de São Paulo, para as cidades do litoral, do interior, a grande capital, que é a potência maior da cultura do nosso estado, mas também levanta um alerta muito grande na questão da gente entender o que é economia criativa e o que é o capitalismo cultural, né? O que pode se virar, principalmente quando a gente observa a redução dos recursos para os editais e principalmente quando você tem a exclusão de editais que eram voltados para as minorias, né? Para o reconhecimento das comunidades quilombolas, da comunidade indígena, comunidade negra, LGBT, que são políticas que eram muito específicas e que deram grandes resultados no Estado nos últimos anos. E num contexto final é a questão da política municipal, onde a gente percebe duas vertentes muito claras. A primeira, que é da reestruturação do poder público, quando a gente entende que passamos 2 anos com gestores que multiplicavam as suas funções, né, atendendo outras secretarias. As demandas emergenciais sempre foram tocadas de forma muito clara e compromissada por eles, mas a gente percebe também que o dia a dia da cultura acabou perdendo um pouco da sua capacidade, não por desejo do servidor público, não por desejo do próprio gestor, mas sim pela própria dinâmica, né? É pulsante, é dia a dia. Então, muitas vezes tinham resoluções que a gente não conseguia de pronto atender, mas sempre foi um compromisso dos servidores da secretaria e dos gestores estarem atentos, né, às demandas da classe artística. E a gente tem uma outra vertente que eu acho que é a fundamental, que é o protagonismo dos artistas. A gente, quando aprendeu a entender que os mecanismos de incentivo estão aí para dispor e dar protagonismo para a gente começou a utilizar com muita clareza. E aí eu destaco aqui as iniciativas como o Teatro do Caos, o Vara para Pescar, o Coletivo 302, a Encena Brasil, com a Paixão de Cristo, e tantos outros grupos artistas que se beneficiaram dos sistemas de financiamento, Lei Rouanet e Proac, o Cícero Girmão Lopes na edição de seus livros, o Herzog. Outra coisa também que eu acho que é fundamental pautar é que mesmo que a gente não tenha políticas talvez tão asseguradas ou tão melhor distribuídas, um dos maiores exemplos de quando a política pública ela é bem feita e ela atinge resultado era a atuação dos grupos artísticos, não só pela qualidade dos trabalhos. A gente não pode aqui apagar a história da banda sinfônica de mais de 40 anos, Coral Zanzalá, a companhia de dança que é premiadíssima,
reconhecida. Aqui, fora e mais fora. Né? Reconhecida no principal festival de dança do país. O grupo Rinascita, que é muito particularizado, né? É um trabalho muito refinado daqueles músicos, de tocar música medieval, com os instrumentos de época, réplicas de época. Então, a gente tem um trabalho da banda marcial que remonta um momento muito especial da nossa história, que era o protagonismo do jovem participando do movimento de bandas, de linha de frente. Sim. Então, esses legados não podem ser apagados. E isso foi através do serviço público, do compromisso da gestão da Secretaria de Cultura, seja na época em que era de gerência ou diretoria, hoje no status de secretaria, que é um status maior, que permite maior capilaridade, né? O quanto isso foi benéfico, porque a gente tinha um programa BEC que formava 400 crianças ano, né? Fantástico. Então, como o próprio conservatório, que foi algo que não pertence à Secretaria de Cultura, mas colabora para a cultura do município de forma... e, por fim, entender a questão desses grupos artísticos, né? A contribuição deles para o legado da história, cada um com a sua particularidade e, principalmente, os processos de formação que isso gerou, como o programa BEC, que formava 400 alunos ano, né? A Estação das Artes, enfim, a gente tem um celeiro de artistas aqui, a gente tem potencial para estar cada vez mais à frente disso, o que agora a gente precisa unir as duas pontas, né? O poder público e a sociedade civil organizada, que são os artistas e o próprio público, né? Para a definição de uma política pública efetiva e mais robusta a nível do município. Juliana, a gente falando sobre isso, essa participação da sociedade, a gente poderia falar de conselho, né? Do Conselho de Cultura, de como teremos eleições agora, em julho, por aí, não é? E como que a sociedade pode estar participando, criticando, pode estar se candidatando para participar desse conselho. Sim. E se isso é mesmo um braço que ajuda a administração, como está essa causa aqui no conselho na nossa cidade? É importante lembrar que o movimento de conselhos nasceu em 96, né? Numa política onde a participação social foi fundamental foi um espaço onde a militância artística, e posso falar com muita propriedade do teatro... poucas cidades que tinha conselho, né? Sim, foi uma das primeiras cidades que teve o seu conselho de cultura, que nasceu no movimento de conselhos, né? O Conselho de Saúde, o Conselho de Assistência Social, de Criança e Adolescente, que foi quando o governo federal começou a entender que a participação social poderia ser construtiva, né? No processo da implementação das políticas. Desses 20 anos, o Conselho Municipal de Cultura pautou as principais necessidades e cobrou as principais necessidades. Teve muitas conquistas, uma delas já no finalzinho, no seu modelo como Conselho Municipal de Cultura, foi a isenção do ISS para os artistas. Isso foi algo muito positivo, para que a gente tivesse a possibilidade de sentir o ganho real, né? E começar a trabalhar, nos entender como agentes da economia criativa, da cultura, com o sistema nacional constituído na Constituição Federal, e a partir daí o pensamento único da Política Nacional de Cultura, a gente criou o Conselho Municipal de Política Cultural. Mudou o nome. Muda o nome. Tem 3 anos, tem quantos E anos? acrescenta a função no sentido da gente entender que ele começa a pautar políticas efetivas e a regular em cima das políticas efetivas de cultura, né? Então, esse reajuste dentro do Conselho veio da própria adesão do município ao acordo de cooperação federativa, que trouxe Cubatão para dentro do sistema nacional e que obrigou a gente a ter 5 esferas que constituem o nosso sistema municipal, que hoje é lei, né? Que é o Conselho, a Conferência, o órgão gestor de cultura, o sistema de financiamento e o plano de cultura, que é o principal instrumento que vai dar as diretrizes e as metas que a gente precisa para a cultura no município, né? Então, o Conselho agora tem uma função fundamental, que é a de acompanhar a execução desse planejamento estratégico. A gente, nesses 2 anos deste Conselho eleito em 2017, nós fizemos a reformulação
em 2016. Em 2017, a lei entrou em vigor, porque entendemos que estávamos numa transição de governo. Era necessário que o atual governo tivesse autonomia para instaurar o processo eleitoral, trazer os artistas, aproximação, né? O primeiro momento, talvez, da cultura com os artistas, da nova gestão com os artistas, foi a realização da Conferência de Cultura de 2017, que levantou demandas e que escolheu os conselheiros. A partir daí, o Conselho trabalhou efetivamente na legislação, né, em como colocar todos os instrumentos de gestão em ordem. Então, hoje a gente tem um sistema assegurado por lei, a gente tem um conselho reformulado por lei, a gente tem um plano municipal de cultura elaborado junto à sociedade civil e feito nessa união de mãos, sociedade civil, artistas e poder público. Isso foram conquistas muito concretas dessa administração e que ajudam a gente a entender a política de Estado, que ela atravessa gestões. Essa era uma preocupação muito grande quando o Sistema Nacional foi criado e que a gente hoje participa dessa demanda de entender que a gente está todo dia, quando a gente discute uma necessidade de cultura e que a gente consegue implementá-la dentro do plano, a gente está pensando numa política de Estado, que não pode ser derrubada pelo desejo particular de um político ou outro, né? De um gestor ou outro. Ela precisa ter uma escuta, sobretudo com a sociedade civil. Né? A gente não pode apagar ou então minimizar a participação social, pelo menos dentro da política que hoje ainda se encontra o país, no caso, Cubatão, né? Então, o Conselho hoje entrega essa legislação robusta, feita, participou de grandes processos de decisão, como foi a questão do Teatro Municipal ser hoje um equipamento da saúde. A gente, que é artista, sente, evidentemente, dói muito, principalmente nós dois que nos apresentamos diversas vezes, e eu acho que grande parte dos artistas do município, mas era necessário entender o momento que estávamos e as possibilidades de fazer com que aquele espaço ocioso, vandalizado, incendiado, tivesse de uma forma virasse uma memória positiva para o município e fosse colocado para a comunidade de alguma forma. E se foi o meio da saúde, que seja hoje um espaço que possa realmente atender a comunidade, que possa realmente atender o cidadão cubatense, o cidadão da região, que precisem dos serviços que lá estão instalados, né? É isso aí. Ju, a gente está falando aqui sobre os conselhos, especificamente o Conselho de Cultura, que muita gente não sabe, mas o Conselho de Cultura ele serve para cobrar, para opinar, né, e levar uma resposta até mais rápida, né, para a sociedade civil. E são vários segmentos dentro do Conselho de Cultura e se reúne para discutir aí as políticas culturais, os assuntos pertinentes, e existem algumas divisões, né? E a gente quer saber o seguinte, isso prejudica o andamento das demandas? Eu acho que a gente precisa entender que os movimentos, os segmentos ainda dialogam muito dentro do seu espaço, né? O teatro, o movimento teatral é muito aguerrido e a gente dialoga entre a gente. O movimento de música também, o movimento de dança. É necessário ter um encontro, de fato, desses segmentos para pautar as políticas, né? Atrapalha, porque muitas vezes um pleito de um pode diminuir o pleito do outro. Sim. E às vezes são coisas que estão relacionadas, né? Quando a gente pensa no espaço público de cultura, eu atendo todos os segmentos. Tem segmentos aqui que são mais aguerridos que outros, é verdade. Mas quando você está na gestão pública, você tem que pensar na equiparação desses segmentos. Então, eu tenho que buscar o diálogo com o teatro, eu tenho que buscar o diálogo com as artes plásticas, com o audiovisual, com o circo, que às vezes são políticas que não estão ainda tão firmes dentro do município, mas que eu, quanto gestão, né, quanto participante da gestão, tenho que pensar para poder alavancar. Eu acho que os momentos da Conferência de Cultura são momentos muito apropriados para a aproximação desses segmentos, para que a gente possa fazer, de fato, esse diálogo acontecer, mas eu acho que tem que existir também um movimento. É engraçado, porque quando começamos, né, Esquilo, eu me lembro muito dos encontros de cultura. E eu vi na tua entrevista uma citação quando você fala do encontro de cultura que nós fizemos no SESI. Lembro. Eu lembro que aquele encontro foi muito importante, mágico. Porque não foi só as demandas, foi um pleito. Inclusive, eu lembro que na época era para tirar uma lista tríplice para o eventual secretário, diretor de cultura, gerente de cultura. Na época foi a Sônia Nucchi,
que foi a escolhida dessa lista tríplice, que é artista, é musicista, regente do coral Canto Mágico. Então, eram nomes vinculados, ligados à cultura. Então, a gente participava ali já, demonstrava a potencialidade da participação social nesse processo de decisão da cultura, da política cultural, mas que isso foi desaquecendo. E vai desaquecendo pelo próprio desenvolvimento, né? Quando eu tenho uma lei de incentivo que está ali fácil, eu aprendi a buscá-la, talvez eu não vou pensar que você ainda não tem esse acesso. Eu vou primeiro garantir o meu, porque eu tenho comigo competindo mais outros 20 mil projetos, né? Então, o que a gente precisa entender na questão dos movimentos é cada vez as militâncias se aproximarem. E na questão do poder público é equiparar essas participações, essas vozes que se levantam, para que a gente realmente consiga dar à sociedade uma política pública que seja de fato robusta, que entenda o município no todo e que fortaleça os segmentos que não estão ainda em vigor ou que estão desaquecidos ou desestruturados. Tem segmentos que são muito particulares, né? Quando a gente fala do artista visual, né, do artista plástico, é o artista plástico, ele não tem um coletivo. Mas existem hoje locais de produção coletiva da arte visual. Então, enquanto participo da política, da discussão da política cultural, enquanto servidora que sou, eu penso muito nisso. O que a gente pode criar a nível de política pública que consiga garantir que os artistas tenham espaço, né? Sim. E aí eu acho que desse momento de reestruturação e protagonismo a gente consegue buscar esse diálogo que hoje é muito fragmentado ainda. Falando nisso de diálogo, uma parte... É um papo meio político ele, assim, né? Como que é essa junção, essa ligação, esse entrosamento do Conselho e a Secretaria de Cultura? Tem uma sintonia boa, não tem? Nosso processo histórico traz muitas batalhas, né? Me lembro da militância logo no começo, quando eu não entendia muito bem, eu queria ser artista, né? Mas eu gostava... Eu tenho uma particularidade. Eu ficava até impressionada. Eu tenho uma particularidade que eu acho que eu trouxe do meu avô. Meu avô era sindicalista. E eu acho que da minha família sou eu e um outro primo do Nordeste que temos essa vontade de discutir a política, mas eu não sei muito bem como é. Sim. Aqui em Cubatão a gente tem uma política muito singular, né? Sim. E aí a gente todo... Eu estava até vendo também num dos programas você comentando isso, que a política aqui se conversa em cada esquina. Todo mundo sabe política em Cubatão, né? Todo mundo é político. E nos seus diversos segmentos, minha praia é a política cultural, talvez eu não tenha tanta sacação do movimento político, partidário, acho que é algo que eu ainda não me aproximo, mas a política cultural é algo que sempre me voltou. E essa relação de contato da secretaria com o conselho já foi muito conturbada. Hoje eu acho que passa um processo de transição positivo, quando a gente percebe que o conselho ajudou a administração nas principais pautas. Quando eu digo ajudar, garantindo a execução das leis, cobrando também, né? Ao poder público o que ele tem que dar de devolutiva para a sociedade, né? É algo que pode ser mais estreito, mais pactuado e que pode ter essa volta. Eu vou no poder público, eu levo o pleito da sociedade civil. Eu volto para a sociedade civil e digo o que foi feito. Sim. Né? Como que isso andou, para que a gente não tenha um espaço dividido em três, né? O poder público com a sua vontade, o conselho com uma vontade que não está nem de um lado nem do outro, e a sociedade civil que muitas vezes não conhece ou não reconhece no conselho o espaço da sua voz. E o conselho é o espaço da voz pública, né? Então, eu acho que este conselho que finaliza agora em junho o seu trabalho foi aguerrido, foi propositivo, foi preocupado com as pautas culturais. Se poderia mais, acho que só o futuro vai dizer. Mas eu sei do compromisso dos amigos conselheiros que lá estavam, das lutas que a gente travou lá, e do contato que, pelo menos, grande parte da secretaria deu a este conselho. Isso que eu ia falar. Uma coisa que a gente não pode reclamar é acesso. A gente tem esse acesso. Graças a assim, chegar na secretaria, vai ser atendido, tem lugar que tu não conseguiria, né? A gente, pelo menos na cultura, a gente tem esse acesso. Sempre ouvi o
sim, e se o não, por que não? A E gente por que sempre- não? Era uma preocupação já desde... Eu acho que os servidores da secretaria são servidores muito singulares, assim, porque nós temos artistas diversos, né? Eu sou da área de teatro, o Ricardo é da área de visual e teatro, de audiovisual e teatro, a Vanessinha é de teatro, a Vanessa, a nossa secretária, é da dança. Nós temos servidores da gama administrativa que são muito competentes, sabe? Então, tá a faca e o queijo na mão. É só cortar e distribuir da forma conveniente, pactuada com a sociedade, para que essa relação do poder público e da sociedade civil, que é feita através do Conselho, seja cada vez mais forte, né? Até porque, como eu já falei, a gente tem uma política nacional que está aí, né, colocando outros pleitos, e a gente precisa saber o que a nossa cidade, como a nossa cidade vai garantir a participação social, né? E o Conselho é esse espaço, sem sombra de dúvida. Então, o meu desejo aqui, a minha alegria de ver esse Conselho, essa gestão 2017-19, chegando ao seu final, com grande parte dos conselheiros participando. A gente teve uma média de 25 a 30 encontros. Sim. De demandas dos conselheiros. Eu lembro que, assim, de reuniões semanais, inclusive, sabe? E a gente passa por um desaquecimento que é natural também, porque os conselheiros não são remunerados, então cada um tem a sua vida, né? Sim, muitas vezes de agendas, né? Exatamente. Muitas vezes o conselheiro avisa, olha, hoje eu não posso, eu tenho um trabalho, eu tenho uma faculdade, eu tenho... Mas a gente sempre buscou garantir o espaço das reuniões do Conselho, inclusive acontecem à noite, justamente para garantir a participação da sociedade civil. Sim. Porque se a gente fosse fazer dentro do horário administrativo, para mim era ótimo, está dentro do meu horário administrativo, eu vou para a reunião do Conselho e depois trago as demandas para a secretaria, está tudo certo. Sim. Mas como que eu garanto a participação daquele artista que trabalha das 8 às 5, das 8 às 6, numa instituição privada e que quer participar da discussão ainda é muito da política nossa realidade pública. ainda, né? Exatamente. Então, a gente precisa ser flexível, entender a particularidade do Conselho Municipal de Política Cultural e cada vez mais fortalecer esse braço, né? É isso aí, Ju. A gente vai relembrar aqui que no último dia 19 de abril, a gente fez uma entrevista com o vice-prefeito Pedro de Sá. E ele esteve no nosso programa e a gente perguntou sobre a atuação dele como secretário de Cultura. Ele acumulou, né, as pastas aí, Educação, Planejamento e Cultura. E assim, eles alegavam, né, a economicidade de unir aí na mesma pessoa as três pastas e com despesa de pessoal. E a gente ficou em dúvida se faltou algo em alguma pasta. Agora que a cidade tem uma pessoa destinada somente à cultura, que é a nossa querida Vanessa, deu para sentir a melhora? Deu uma modificada do começo, né, dessa gestão? As perspectivas são boas? São positivas. É necessário, até fiz logo no comecinho, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo hoje, eu falei dos dois gestores, do Raul e do Pedro, de quem me aproximei, de quem... né, a gente, quanto servidor, se coloca à disposição, né, dos secretários para atender as demandas do que é competência nossa, do nosso dia a dia. Reforcei aqui que as demandas emergenciais foram atendidas e tentaram ser aceleradas no atendimento. Grande parte dessas conquistas que o Conselho trouxe, pactuou junto com a Secretaria, foi na gestão desses dois secretários. Então, independente da presença física deles, existia um norte e uma confiança na equipe. Eu me lembro muito do Pedro falando isso para a gente, da confiança que ele tinha na equipe da Secretaria de Cultura. Existem as demandas do dia a dia, como eu falei aqui, e que eu particularmente, isso não é uma vontade da Secretaria ou um entendimento da Secretaria, eu particularmente acho que poderíamos ter sido mais céleres, né? E a presença do gestor ali te dá essa confiança de ser célere, de você saber que você pode reportar um problema emergencial e que você tem ali na voz de comando o que você tem que fazer ou não. Tendo na Vanessa a figura de uma artista, né? Bailarina, pedagoga. Dá até uma lista pra gente, não dá?
É uma mulher muito competente, já provou isso, sendo diretora da companhia de dança. Nessa trajetória de 10 anos em que ela dirigiu a companhia de dança, a companhia conquistou espaços fundamentais na dança do país, tanto internacionalmente, quando foi para o festival nos Estados Unidos, quanto no Festival de Joinville. Então a gente percebe o crescimento gradual e eu acompanhei isso porque sou iluminadora de parte dos trabalhos da companhia, então é muito incrível você ver os bailarinos da sua cidade, ver artistas como o Zeca Rodrigues, que é uma sumidade, gente, vocês não têm noção do que o Zeca representa para a dança aqui em Cubatão. Sim. E o quanto ele é respeitado lá fora. Né? Quando a gente vai para Joinville, quando a gente vai no festival o Passo de Arte, o quanto ele é reconhecido pelo trabalho dele. E ter esses artistas aqui é muito valoroso para o município. Então, na figura dela, a gente tem uma expectativa muito positiva por conta dessa sensibilidade, por conta do arrojo, da vontade de realizar, da competência que ela já demonstrou e o compromisso que ela tem. Né? Então, acho que vale o voto de confiança, as expectativas são positivas justamente por isso. Ela é servidora de carreira da secretaria, então isso dá mais uma segurança para a gente, porque é uma pessoa que a gente trabalha ali no dia a dia. A Vanessa, acho que a gente tem uma diferença de 4 números no nosso número de matrícula. A gente entrou junta, né? Então, é com muito carinho que eu falo dela, justamente pela competência do trabalho. Eu acho que a gente pode esperar muita coisa positiva. É claro que a gente está nesse momento de reestruturação, de entender o orçamento que temos, como a gente vai trabalhar esse orçamento. Ela constantemente fala isso para a gente, né, do empenho de cada um, da confiança que ela tem em cada um. Então, acho que a perspectiva é positiva. Né? E a relação da secretaria tende a melhorar com os artistas, com o público. É um momento especial nesse sentido, que a gente deposita confiança e acho que, né, a classe artística deve dar esse voto de confiança também. Bacana, Ju. Okay. Vamos, Ju, falar de um... Só tenho papo polêmico contigo. Ai, meu Deus do céu. Isso que dá 22 anos de amizade, amigos. Ele baixa eu alívio. É isso aí. Que assim, uma coisa meio polêmica. Morde a sobra. É sobre essa disputa, assim, dos cargos comissionários e dos funcionários mesmo, dos servidores. Tem uma briga imensa. Eu não sei se isso se encaixa na Secretaria de Cultura, mas eu acho que nas outras secretarias eu vejo essa disputa muito grande. E assim, qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Qual a diretoria? Qual cargo que irá ocupar? O que acaba sendo a prioridade nisso? Se existe essa disputa mesmo? Como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa um pouco afastada da discussão política partidária, né? Eu não sou filiada a nenhum partido. Tá tenho minhas convicções muito claras. No âmbito da Secretaria de Cultura, eu não vejo isso acontecendo. Tanto as pessoas que ocupam, os amigos que ocupam o FG, que são os cargos de chefia, são comprometidas e já eram servidores da própria secretaria, então você percebe o compromisso de cada um dentro da sua... Todos são artistas também, né? Sim, grande parte então deles são... Então tem a coisa de um ajudar o outro. E nos comissionados, todos que chegaram têm sido comprometidos também, assim. Desde processos, a gente fez processos de mutirão no céu, mutirão na própria sede da secretaria, e de você ver as pessoas arregaçando a manga e fazendo. Existe esse ambiente que você cita e eu percebo isso muito fortemente, né? Eu faria pouco o meu pirão primeiro, né? Eu tenho que garantir o meu. Mas a gente não pode ser tão raso. A gente tem que entender que o serviço público, ele tem uma função. É o público. Quando eu passei no concurso público, aguardei 3 anos e meio para ser chamada, porque houveram recursos, né, na prova. Eu sou técnica artística, né, do concurso de 2002 e o ganho de causa da gente foi dado em 2006, foi quando começou a convocar os técnicos artísticos. Eu fiz um compromisso comigo. Assim, o que é ser servidora pública? Sim. Se colocar à disposição do bem público. Eu ainda não entendia muito bem, porque isso mexia com o meu lado artista. Então você fala, poxa, eu vou deixar de ir fazer o meu espetáculo, porque eu vou ali iluminar o espetáculo do outro.
foi uma travessia muito difícil. difícil. Os primeiros 5 anos de serviço público eu não tive tanto isso. Imagina, Ju. Né? Porque era no setor técnico, então eu lidava melhor. Quando eu fui convidada pelo secretário Wellington na época e pelo Joaquim para ir para a área administrativa da secretaria, eu fiquei a princípio, eu acho que demorei 1 ano. Foi 1 ano de namoro para que eu pudesse ir para o administrativo da secretaria, porque entendia que isso ia mexer muito comigo, com o meu lado artístico. Sim. E aí eu tive que fazer uma travessia, que era entender que a minha função pública estava no lugar de permitir que você pudesse fazer cultura. Então, eu sempre falo isso, eu sempre me reafirmo todos os dias, que a minha dedicação diária dentro da Secretaria de Cultura, e se por algum acaso do destino eu for para outra secretaria, o meu compromisso é com a ponta, é com o público. E eu percebo isso nos meus amigos da secretaria. É claro que existem dificuldades diárias que a gente lida, principalmente pela redução de orçamento que a gente teve ao longo dos anos, isso é real e é entendível, porque a arrecadação do município caiu, então a gente tem que se reinventar. Né? Então, eu não percebo, de fato, essas diferenças entre os servidores e os comissionados. Entendo que eles estabelecem uma relação de governo, né? Uma preocupação na chegada do governo à ponta, que é o público, e a nossa função como servidor é garantir que as coisas aconteçam. Sim. Né? Então, eu não vou, em nenhum processo de decisão meu, levantar a bandeira de X ou Y. Eu vou fazer pelo público, pelo artista. Você está ali entre o gestor e o público, né? Não, e ainda bem que ela não virou Eu já estive. Não, que se ela virasse, não tinha luz, muita coisa não tinha luz. Essa mulher, literalmente, ela dá a luz mesmo aos nossos espetáculos. Eu dei a luz por muito tempo, sem ganhar filho nenhum. Agora tem o João, que há 5 anos aguenta a mãe continuando dando luz por aí. Luz, gente. Mas eu acho que é isso. É entender o compromisso que a gente tem. A gente precisa parar de pensar em si e pensar na relação do outro. Né? Porque o nosso povo já sofre tantas coisas, né? Já teve tantas perdas, a portas aí de uma reforma da Previdência que pode tirar tanto, né? Da população. Então, a gente precisa confirmar e reafirmar esse compromisso. É maior do que a minha vontade particular. Eu vejo assim, talvez eu seja utópica, sei lá, talvez vá além. Muitas vezes me pego falando com os amigos lá da secretaria, gente, eu não... agora eu vou só bater carimbo. Aí todo mundo olha para mim, de falar besteira, porque você não vai fazer só isso. Você tem que parar de se meter em tudo. Ela não consegue. Mas eu acho que é porque, no meu caso específico, é a minha área de atuação. E eu quero ver acontecer, né? E se você tem a oportunidade de estar no administrativo, por que não, não é verdade? Claro. E mesmo no técnico, né? A gente precisa cada vez mais oferecer um serviço de qualidade para o público, né? Então a gente precisa aí pensar em mecanismos que garantam essa estrutura técnica melhor. Então, eu acho que essa relação, eu não tenho que ver muito no campo político. Percebo que existe, mas eu acho que na cultura a gente tem um grande time de parceiros e que a gente quer fazer. Então, está aí, né? A gente está aí a serviço. Eu acho que esse é o compromisso e é isso que a gente tem que fazer. É isso aí, Ju. A gente está falando aqui, né, sobre a cultura. Juliana, que é da Secretaria de Cultura, atriz, está aqui dando uma aula cultural para a gente aqui de Cubatão, e é sempre bom, porque às vezes a pessoa acha que só é importante educação e saúde, não vê que a cultura está ligada, é um dos alicerces de uma sociedade. A cultura é muito importante porque ela forma caráter, né? Ela está inserida na sociedade, porque não adianta você só cobrar saúde e educação, você tem que alimentar a alma também. Ela humaniza. Exatamente. A educação, ela dá os instrumentos, né? Faz com que a pessoa tenha instrumentos para lidar com a sociedade. A cultura é a própria reverberação do modo de viver, de fazer, da gastronomia, da vestimenta, dos diversos dialetos. Ela não está só no campo artístico. As lendas, né? Ela está no campo do viver, da diversidade. Então, quando a gente entende essa posição da cultura, a palavra vem do cultivar, do cuidado que a gente tem que ter com a nossa ancestralidade, com as nossas tradições,
com o nosso modo de viver e fazer e com o que a gente espera do futuro. Se eu não cuidar hoje, eu não tenho, né? Quando a gente vê um patrimônio como o Cruzeiro Quentista, o que ele nos diz? O Padrão do Lorena, o que ele nos diz? E que o Patão foi um espaço de passagem, que foi rota para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Então, a gente tem que cuidar desses equipamentos, desses monumentos, para que eles não se apaguem da história. Para que o meu filho tenha o direito de conhecer, poxa, por aqui passou Dom Pedro com a sua mulinha, foi lá para o Ipiranga e decretou a independência do país. Então, tem essas particularidades, a gente precisa ser o mais orgulhoso do que a gente é. A gente tem muita dificuldade, é verdade, mas a gente precisa ser orgulhoso do que a gente conquistou. Não está de graça. São 70 anos de emancipação política, mas são 486 anos de povoado. A gente começou com São Vicente, começou com Santos, né? Então a gente tem uma história. Qual é a nossa história? De que forma que a gente lida com ela? É isso aí, Ju. Agora a gente vai entrar aqui no tema da Lei Rouanet, né? Que tem muita gente que ainda tem dúvida. Nós fizemos aqui um vídeo com o Esquilo, a nossa entrevista. Ele vai ter que atualizar o vídeo. Tem que atualizar, tem que decorar. E assim, a gente entende que não dá para esperar só pelo Executivo e o Legislativo, né, em relação aos incentivos. E a Lei Rouanet, ela não é uma saída para melhorar o incentivo cultural na cidade. Ainda é muito difícil ter acesso, faltam bons projetos, falta gente engajada para conseguir trazer esse tipo de recurso aqui para a cidade. Eu acho que a gente vive um momento de transição muito positiva, né? Sim. Logo no comecinho eu citei, né, grandes coletivos, grupos, artistas que têm se beneficiado das leis de incentivo. A pergunta é específica para a Lei Rouanet, mas a gente não pode esquecer do PROAC. E a gente não pode. E a gente tem um modelo hoje no município que tem ajudado muito a cultura, que são as emendas impositivas dos parlamentares. Sim. Né? Nós vamos ter aí, nesse ano, novamente o Festac, Ajudou o Festival, né? a manutenção da banda sinfônica, a manutenção da banda marcial. Então, são instrumentos de destinação de recursos que vão na ponta, né, que fazem com que a coisa aconteça. A gente, nessa gestão, percebe que houve um relacionamento mais aproximado com o CIESP, né, que tenha entendido as demandas do município no sentido de ter acesso aos projetos que são aqui feitos. Prova disso é a Paixão de Cristo, prova disso é a retomada do Caminhos da Independência, do Cubatão Sinfonia, que também é um outro projeto lindíssimo que acontece na Cota dos próprio festival, né, Ju? O próprio festival. Tivemos um festival, né? Depois de quanto tempo? Assim, uma emenda ressuscitou isso. Nossa, eu acho que 7 anos nós ficamos sem maravilhoso. Festival. É importante a gente entender o momento da Lei Rouanet hoje, que inclusive perde esse nome pela instrução normativa que foi lançada recentemente pelo Ministério. Ela é objeto de discussão na Câmara de Cultura da Câmara dos Deputados. Eu até comentei também de um vídeo, tem 4h30, mas vale super a pena conhecer a estrutura do Ministério da Cidadania, conhecer a estrutura da Secretaria Especial de Cultura, que pautam a política nacional, e como os deputados se relacionaram com essas mudanças, né? E aí a Lei Rouanet passou por mudanças severas, que podem, talvez, ajudar o pequeno empreendedor, mas que não vão atingir grandes potências. Um exemplo disso, vendo na entrevista o ex-ministro Marcelo Calero falando do Carnaval no Rio, que corre riscos, né? E ali movimenta-se a cadeia produtiva da cultura, a cadeia do turismo, né? A economia do Rio cresce absurdamente. O ano, não é o curto período que eles acreditam que seja, então, né? Mas como a gente transpõe isso para o nosso município, né? Como a gente se apropria? Esse primeiro diálogo que a gente vê do CIESP, da prefeitura, né? Da gestão administrativa, do poder executivo, junto às indústrias, pautando as necessidades que o município tem. Eu me lembro que a gente recebia muitos projetos feitos de outras produtoras, de outros municípios, que fortaleceram a formação de plateia, que trouxeram projetos muito positivos. Mas como é bom ver projetos da nossa cidade dando certo e ver as empresas apoiando isso. Então, o que eu acho que cada vez mais tem que acontecer é essa relação do órgão público municipal com a iniciativa privada, para que ela dê a devolutiva do que ela lucra no município ao próprio município. É uma contrapartida.
social, neste caso cultural, né? Quando a gente tem uma empresa que tem um lucro X e ela consegue despender parte do que ela deveria pagar de imposto para um projeto aqui, ela está tendo responsabilidade social, cultural com o município, né? Ela está dando uma devolutiva prática, que ela não está aqui só no campo da exploração, ela está no campo de contribuição, né? De contribuir para a cultura do município, para uma assistência, um trabalho assistencial, para uma política de esporte. Mas eu acho que nós precisamos pensar num sistema municipal também. A gente tem um fundo de cultura instituído, a gente precisa injetar recursos nesse fundo, e aí eu acho que fica um grande apelo aqui, às indústrias, doem para o fundo de cultura. Por favor, indústria, né? nos ajuda. Existe esse mecanismo também, essa possibilidade. O Batom tem a lei do bom empreendedor, que é também uma dedução de um recurso X que você paga do IPTU para a devolutiva de ações sociais, esportivas e culturais. É importante a gente tem esse instrumento também no município. Existia uma lei de incentivo que ela não tem o regramento. E aí eu não sei se ela foi dada como inconstitucional ou não, mas é algo que a gente precisa revitalizar a discussão. Se existe algum mecanismo de incentivo dentro do ISS ou de alguma outra arrecadação que o município tenha e que possa ser destinada a essas práticas do cunho social, cultural, esportivo, educacional. É importante a gente usar cada vez mais essas ferramentas, né? Então, se a Lei Rouanet pode ser um grande instrumento, sem dúvida. Vai depender de como ela vai se comportar a partir de agora. Mas o que é importante é essa relação de que as indústrias devem ter para retorno à cidade, né? O compromisso desse retorno, que é importante. É algo para se acompanhar muito de perto, as mudanças da Lei Rouanet, do PROAC, o impacto que isso vai gerar. E, é claro, qual a relação que a gente, artista, espera e qual a relação que o poder público pode fazer em benefício dos artistas, né? E a gente sempre conversa desse sonho utópico, né? Da Zanzalá. E é algo que, olha, desculpa até o meu típico paulista, né? Que a gente fala, né? No nosso meu, sabe? A gente tem um potencial enorme. E isso precisa ser enxergado, valorizado, trabalhado, articulado. E aí precisa do campo político, né? Funcionando ali dioturnamente para garantir esses acessos. É isso aí, Ju, bacana. Ô, Ju, a gente teve aqui na página também o Rodriel, a Célia Azevedo, até mandar um abraço para eles. E assim, a gente queria saber dessa competência aí da Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura. Por exemplo, assim, nos eventos que são realizados ali do Parque Anilinas e tudo mais, existe uma combinação para essa interação dessas duas secretarias? Ou elas são afastadas? Quem cuida do quê? Porque fica meio confuso na nossa cabeça, né? De quem é essa competência? Da cultura? Vocês têm esse diálogo? A Secretaria de Turismo é muito próxima nossa, né? Está sediada dentro do próprio parque. Existe uma aproximação de diálogo, sim. As duas são no parque? As duas são no parque. A Secretaria de Cultura fica no complexo histórico, das casinhas que eram da antiga Companhia Anilinas, né? E o turismo usa uma das salas no prédio multimídia Lúcio Alongo. E o que a gente precisa entender é que a gestão do parque no todo é da Secretaria de Turismo, né? Ela é a gestora do espaço. Mas as atividades culturais são sempre tratadas no âmbito da Secretaria e são repassadas à Secretaria de Turismo. Muitas das vezes, esse agendamento é definido pela Secretaria Gestora, né? que é o turismo, né? E muitas das vezes a gente ainda não talvez não tenha deixado muito clara a relação da Secretaria de Cultura no sentido da tratativa e da Secretaria de Turismo também no entendimento de como são as dinâmicas culturais, né? Eu acho que a solução para esse espaço, para a gestão do espaço do Parque Anilinas, particularmente, é o processo de rede. Porque você não tem só a cultura ali, você tem o esporte, você tem o fundo social, você tem lazer, você pode ter práticas educacionais, você tem uma escola sediada lá dentro, que é uma escola maravilhosa, a Omidilce.
A equipe gestora da escola é fantástica. É muito bonito você chegar para trabalhar no seu espaço de trabalho, que é bonito, né? Precisa de cuidados, como todos os espaços públicos, mas é muito bonito você sair do seu setor e você ouvir o canto do pássaro e você ver as crianças brincando no playground do parque. Sim. Isso é muito bom, é muito bom. E, assim, existe uma relação muito aproximada. O secretário Toninho é muito diplomático e sempre nos atendeu em todos os pleitos. A gente também sempre se coloca muito à disposição. A gente sabe que tem sempre, quando a gente lida com o público, existem as preocupações na participação pública. É um espaço também que tem que ser cuidado pela questão da segurança pública, sim, né? É um espaço para todos os públicos, também, né? Sim. Se é um espaço para todos os públicos, eu preciso garantir que as crianças tenham segurança, que os adultos tenham segurança, sim, que a terceira idade tenha segurança. Então, eu penso que o processo de rede, você tem um gestor maior, né? Que é a secretaria responsável, mas que você tenha um grupo gestor para alinhar as programações, para você conseguir, dentro da sua secretaria, o que eu posso ajudar a esse espaço de múltiplo convívio ter o funcionamento devido, melhor. Né? Eu sempre pensei nisso e fica aqui, né, a minha sugestão, muito tímida, né? Mas que existe um contato, uma relação muito aproximada, existe nas principais demandas, tanto da parte da Secretaria de Cultura quanto da parte da Secretaria de Turismo, a gente conversa, são dois secretários que conversam muito, né? Justamente porque entendem aquele espaço como a potência que ele tem, né? E a gente precisa cada vez mais solidificar essa potência para que o público tenha esse acesso. Sim. Né? A gente tem os domingos de sol. Você esteve conosco no Carnaval, sim, né? Então você sabe o quanto legal, foi positivo bacana. O evento familiar, que sim, né, agregou valor de símbolo, não deixou que a atividade do Carnaval ficasse silenciada no município e principalmente gente, foi uma graça. e principalmente entender que é um espaço de múltiplo convívio, então tem a necessidade de múltiplas forças institucionais dialogando ali. É isso aí, Ju. André, você está transmitindo ao vivo? Eu ia pedir para cortar um pouquinho, mas... Ótimo! Eu tô ali só pra câmera, agora vou bem. Foi espontâneo, gente. Eu olhei pra o Esquilo olhou pra mim. Mas eu acho que esse processo das duas secretarias é um olhar do macro, né? A gente precisa começar a relacionar e a entender quais os outros braços que a gente estabelece com as outras secretarias também. Quais as ações de cultura que podem acontecer no espaço da educação, quais as educações da educação. Nossa, é fundamental. Sim. Né? A gente tem aí índices de suicídio gritando, porque talvez a pessoa não teve o livre espaço de expressar o que sente. Sim. Então, a arte ajuda nisso, né? É terapêutico também. Então, a gente precisa alinhar essas conversas. É isso aí, Ju. Hoje você pode elencar para a gente aqui da página quais são os equipamentos públicos que são ligados à cultura que estão disponíveis hoje para a sociedade? A gente tem o bloco cultural, que deve passar por reformulações. Tem uma reformulação emergencial já acontecendo, sim, mas que a gente pensa em realmente ser um espaço de cultura. O Céu das Artes e dos Esportes, no Bolsão 8, que é um espaço interessante porque ele alinha assistência social, esportes e cultura. E todo o seu processo foi pactuado com a sociedade civil. Sim. É um modelo do governo federal que ele financia a criação desse espaço. E o município, além de gestar toda a parte de obras e de execução do projeto, ele alinha o diálogo e a mobilização da comunidade para entender por que aquele espaço está ali. Sim. Né? Então, é um espaço que já demonstrou a sua potência, mesmo a gente pensa assim, mas o céu tem uma sala de teatro e tem 60 lugares. Mas você tem uma sala de 60 lugares. Já é alguma né? coisa, muita coisa. Que está equipado com som, com luz, com projeção. A gente realiza o Ponto MIS, que é um dos programas do governo do estado, que vem para a gente em parceria. Todos os meses tem exibição lá. A gente tem a biblioteca municipal, que tem uma grande potência, não só de acervo, mas também no uso do seu auditório. As reuniões do conselho acontecem lá. Processos de cadastramento, apresentações teatrais. A gente já fez uma apresentação na biblioteca, inclusive.
São espaços que a gente... Ocupamos a Eu biblioteca. já fiz muito trabalho escolar na biblioteca. A gente denuncia a idade assim, né? É, Chegar não, eu lá também com a fiz. folha ao maço, né? Mas eu também pegar fiz. aquele monte de livros, sentar lá para fazer trabalho escolar. O que é eu muito acho bacana. é que a gente precisa olhar para os espaços e entender as potencialidades de cada um. Nós temos o Vão Cultural do Parque Nilinas, né, que acontecem todas as atividades, as feiras, as apresentações do Circuito Cultural Paulista, de PROACs que vêm para a cidade, de projetos do próprio município que acontecem. Basicamente, esses 3 equipamentos estão em funcionamento. A gente tem o Teatro da Nilinas, que está num processo de busca de recursos para que ele seja, de fato, entregue à municipalidade, aos artistas e ao público. É uma força, uma tarefa muito árdua, né? Finalizar aquele espaço, mas eu acho que ele vai corresponder, de fato, aos nossos anseios emergenciais, quando pronto. A estação? A Estação das Artes. A Estação das Artes a gente teve um processo muito difícil no começo do ano, Sim, né? de Que foi depredação, a questão da depredação, do vandalismo que ali ocorreu, por conta da falta da vigilância 24 horas, foi um momento difícil, que já foi restabelecida a questão de segurança e que agora já tem uma empresa parceira que vai fazer todo o processo de reestruturação da estação, né? Muito legal. Se vocês passarem na avenida, vocês já vão ver os tapumes ali. E a gente espera que nos próximos dias realmente as atividades aconteçam para que a gente entregue de volta esse espaço de formação na área de artes visuais, né? Que a gente precisa tanto. O teatro a gente não tem previsão, assim, nem... Ainda não há uma previsão. Há uma soma de tarefas para que a gente consiga não só os recursos necessários, né? Tem vários serviços do Teatro da Nilinas que já estão pagos. Já temos o ar-condicionado disponível, vestimenta cênica, toda a parte de estrutura cênica está montada na sala, mas a gente precisa do acabamento, né? Então tem algumas coisas que a gente está no sobre-esforço mesmo e buscando dia após dia a solução para esse problema, né? Porque a gente espera que esse espaço seja entregue. Não agrada ao serviço público ter um equipamento que não funcione devidamente. Né? Sim. Não agrada à comunidade artística não ter um espaço apropriado para apresentar. Não agrada ao público não ter um teatro para ir. Né? Então, a gente tem o nosso compromisso e o nosso desejo de que isso seja resolvido. Existem os espaços de ocupação, né? O Galpão Cultural é um exemplo claro de como a iniciativa dos artistas ela tem um potencial atendimento ao público e como uma parceria entre o poder público e a sociedade civil é pertinente e que traz resultados circunstanciais para a execução da cultura no município. Sim. É um espaço gestado por 4, 5 coletivos que se revezam, que propõem programações culturais semanais. Eles têm uns projetos bacanas que não têm recursos. Na Ecoterça, né? Eu conheço Sim. a Ecoterça, que eles pegam crianças das escolas Sim. e levam para inserir ali no universo de meio ambiente, de sustentabilidade muito bacana. De plantio, Sim. né? E de aproveitar o lixo reciclável para a confecção de brinquedos. Tem as programações de vídeo, de teatro, uma biblioteca comunitária. É um exemplo muito forte de quando a sociedade civil se organiza para dar devolutiva para o público, isso acontece. E o serviço público tem que estar à disposição disso, de entender esse mecanismo e de apoiar, né, dentro do que pode fazer. A gente tem 2 exemplos também. Um exemplo muito claro, que é o Teatro do Caos, que a gente lembra quando o Lorimar fez todas as campanhas para reformar, porque era uma fachada, praticamente. Sim. Foi construído de uma fachada e hoje é um teatro. Né? Teve uma época que era um circo, né? Eu assisti muita peça lá, circo, muito 7 de setembro. Então, eu assisti debaixo daquela lona, era bacana. A gente teve também agora a concessão do antigo prédio do antigo galpão, que era o Kotak, para a Encena Brasil. Né? Isso está legitimado também por lei. Então, vai ser mais um espaço de potencialidade criativa. Então, o que a gente precisa é entender os espaços que temos, fora as que praças, mesmo né? nas dificuldades que existem,
estão disponíveis para uso e a gente precisa cada vez mais conscientizar e utilizar. Ocupar. Mas a gente teve um processo interessante, Pitica, que é a gente entender que a relação da arte é feita entre o artista e o público. Então a gente ocupou rua, a gente fez evento na rua, na praça. Na praça mesmo, né? no caos. Então lá, a gente precisa entender que a cidade está à disposição da cultura. Sim. Porque ela acontece no dia a dia, nas relações que nós estabelecemos, né? Então, nessa questão dos espaços, a gente percebe que há uma necessidade de manutenção, assim como todos os outros espaços públicos do município, e tem aí um esforço de tarefas para colocar isso em ordem. Logo no começo das aulas, a gente viu a movimentação dos amigos da Secretaria de Manutenção em colocar as escolas em ordem. A gente sabe das dificuldades, dos poucos recursos, né? E o que a gente precisa é entender quais as formas que podem ser utilizadas, para não deixar cair no desuso. A gente tem um projeto também muito interessante, que eu acompanho há muito tempo e com muita atenção, que é o trabalho que o Zabelê faz na Escola Nóbrega, que é o projeto Maracatu Maracaeu, que traz a aprendizagem da cultura popular dentro da escola. Eles ocupam uma sala lá, eles têm diversas atividades, oficinas, ensaiam no final de semana, ocupam uma escola como um espaço cultural. É um resgate de uma cultura... Exatamente, de uma identidade. A gente fala muito disso. É um projeto cubatense que vai para fora, né? Eu conheci o projeto Maracatu do Zabelê, Forró na Praia, lá em Santos. Sim. Que acontece lá o Forró na Praia e eles sempre se apresentaram lá. O que talvez precise é cada vez mais a gente se aproximar dessas iniciativas, divulgando essas iniciativas, articulando, participando, entendendo onde acontecem, de que forma acontecem, para a gente perceber que esse movimento existe, que ele tem andado com suas próprias pernas, que o poder público tem a obrigação, sim, de garantir o pontapé inicial dessas iniciativas, mas que os artistas têm, por excelência, que tomar isso como seu e vamos lá, e vamos fazer. É isso aí, bacana. Ju, você costuma usar as redes sociais para difundir aí as suas ações culturais? Eu acho que eu uso só para essa finalidade, inclusive. A qual finalidade? Ou é a finalidade de divulgar os meus trabalhos, ou é a oportunidade de botar a foto do meu filho lindo. Eu confesso que eu não uso tanto para colocar os meus pensamentos, os meus conflitos. Eu acho que é um espaço que está a serviço disso também, das opiniões diversas. Há que se ter todo cuidado com a velocidade da informação, com a forma como você coloca a informação, porque ela pode chegar distorcida na outra ponta e você não conseguir remediar aquilo. Então, tem que ser um uso muito consciente. Eu confesso que eu uso pouco. Né? Eu acho que... E estou refletindo muito nisso, né? Porque eu atuo como atriz, eu atuo como diretora, eu tenho um trabalho muito forte como iluminadora, e que às vezes eu não uso para poder divulgar a foto de um espetáculo que eu fiz à luz, né? Então é um espaço de também oferta de mão de obra, de trabalho, de reconhecimento do trabalho. Né? É uma vitrine, é um espaço de discussão muito apropriado. O próprio trabalho que vocês fazem aqui tem uma relevância pública muito grande quando a gente pensa que é um espaço onde você abre o protagonismo de discutir a cidade e de reconhecer dentro da sociedade pessoas que possam dialogar e refletir na cidade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, justamente por isso, porque é uma forma da gente contribuir com o que a gente pensa, né? Se está certo, se está errado, tá aí o público para julgar, né? Para colocar o seu ponto de vista. Acho que nem é uma questão de julgamento, é ponto de vista, né? Isso está ligado dentro do que você conhece, de como você enxerga o mundo, enfim. É um espaço democrático, né? A gente precisa garantir os espaços democráticos, né? Mas, principalmente nos dias de hoje. Juliana, você não acha que às vezes essa toda informação que a gente está tendo da tecnologia, ela não fica meio dinâmica? Às vezes muita coisa não passa desapercebido. Porque eu lembro assim, quando a gente começou, a gente não tinha esse acesso da internet. O que a gente fazia? A gente ia para a avenida, panfletava de ponta a ponta, entrava em todas as escolas, ia de classe em classe. A gente pegava e falava, R$5 convite, amanhã a gente volta para vender. Lembra que a gente fazia isso? Lembro demais. Pegava o Ed Ferri, pagava o carrinho, ele passava o carrinho. Que é uma coisa bem de interior, que a cidade é bem pequena. Isso chama mais atenção. Assim, porque às vezes você tá vendo lá a internet lá, você nem vai lembrar.
mas o carro passando, te atrapalhando na hora da televisão, tu fala, caramba, tem um espetáculo, né? Ele passou de novo, eu vou ter que ir. Não teria Funciona que- bastante esse Não mecanismo do teria carro que de som. voltar essas coisas, assim, essa coisa mais retrô, que a gente usava muito, assim. Eu acho que as diversas dinâmicas estão aí a serviço para a gente poder utilizar da melhor forma, né? Porque a gente sempre escuta É uma um coisa, veículo muito urgente, muito rápido e dinâmico, que consegue pulverizar a informação e consegue atingir grande parte. Eu observo isso até pelas postagens que a gente ajuda a alimentar na página da Secretaria de Cultura, que a gente tem trabalhado dia após dia para melhorar, para trazer mais informação, para trazer, às vezes, postagens de outras esferas de governo, tanto federal como estadual, para a gente entender como está a discussão, da gente perceber as atividades artísticas que acontecem, e mesmo que elas não tenham a realização direta da administração, a gente entra como apoiador na divulgação disso, que é interessante para a gente, como poder público, fazer com que as pessoas tenham acesso. É democratização, né? Mas a gente, então, acho que vocês mas é sempre perigoso, escutam. mas é um espaço também muito perigoso, né, se não usado da forma conveniente. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio para o uso desses recursos, mas eles são fundamentais hoje em dia, né? Veja o alcance que a página tem hoje, né? O trabalho que vocês aqui fazem. Então imagina quando a gente usa bem a ferramenta, o que é que ela é capaz de produzir. E aí a gente entra nessa reflexão maior de qual o impacto quando a gente percebe a política do país e como ela foi definida, né? Isso é verdade. Nos últimos tempos. Então esse veículo tem uma força extraordinária. Os meios artesanais também são muito bons. Ligue, né? Coloque o seu cartaz, mande uma carta, um e-mail. Tudo isso funciona, né? Quando você tem a boa ação de partilhar a informação. E mesmo fazendo tudo isso, você chega lá no evento e ainda você sempre escuta do público. Ninguém divulga nada nessa cidade. Ninguém quer saber. Talvez o que a gente precisa é Nem aprimorar, quis saber. né? E eu sei do esforço particular da Secretaria de Comunicação nisso, de tentar fazer com que a informação chegue de forma mais rápida. Isso eu estou falando, né, na questão do entendimento do poder público, né, de qual é a forma que o poder público se relaciona com a sociedade, mas também a gente precisa entender que esse serviço está aí, à disposição nossa, dos artistas, do público, em dizer, olha, eu quero isso, eu espero isso da cultura da minha cidade. Então é um mecanismo de troca muito importante, se bem utilizado. É isso aí, Jô. A gente está chegando aqui no final dessa entrevista, esse bate-papo bacana. Eu nem lembrei mais que eu tomei água com açúcar para começar aqui. A gente desenrola. Brincadeira. A gente desenrola. E a gente costuma sempre fazer uma última pergunta, Gil, para o pessoal. Qual a sua ideia para ajudar Cubatão? Hoje, qual a sua ideia para ajudar o cenário cultural de Cubatão? Eu tenho vários sonhos, né? Acho que todo mundo que se criou artista nessa cidade e que leu Schmidt e que aprendeu teatro lá no Teatro Municipal, nas ruínas do Teatro Municipal, ou que aprendeu música lá na Sala do Beck, ou que aprendeu a desenhar na Estação das Artes. Enfim, nós que tivemos, ao longo desses anos, participando do movimento cultural, a gente tem sonhos muito grandes, né? Que é de ver realmente a cultura acontecendo em todos os polos. Acho que é importante a gente criar territórios criativos, apostar no processo, nesse modelo de ocupação que dá certo e que pode dar um resultado muito próprio e apontar caminhos de forma muito rápida. Passa por um sonho pessoal meu, no sentido de me qualificar cada vez mais, me colocar cada vez mais à disposição pública, né? De garantia para que o Esquilo possa fazer, para que para que a banda sinfônica possa se apresentar, para que o Natanael de Alencar possa escrever suas poesias. Quando a gente assume o compromisso público, a gente tem esse desejo, né, de contribuir. Mas a gente tem que ter o olhar do macro, né? Não sou eu. A Juliana sozinha não vai fazer nada. A Juliana pode contribuir para. E o que a gente precisa é ter esse olhar de contribuição. Então, eu acho que se é uma ideia, eu não sei se a gente pode classificar uma ideia. Se é ideia, mas é o sonho, é o desejo de a gente ver essa zanzalá acontecendo, esses polos criativos funcionando, né? E que podem acontecer... Capacidade nós temos, né, Ju, na cidade. Capacidade, e que cada vez mais os recursos da cultura sejam aplicados na cultura, sejam de fato revertidos para o atendimento dos artistas de forma transparente, de forma democrática.
e que o público tenha esse acesso, aprenda a consumir cultura e entender que o artista ele é amigo, ele reverbera o que hoje a sociedade tem, né? Então, eu acho que de ideia era essa possibilidade da gente criar territórios criativos, Sim. né, no município, fortalecer o entendimento de espaços que podem ser descentralizados, seja uma sociedade de melhoramento, seja um galpão, seja um espaço público que talvez não esteja sucateado, não acho que sucateado, mas não esteja subutilizado, eu acho que a palavra. O espaço está subutilizado e a gente conseguir destinar um novo fim. Eu acho que é isso. A gente pensa, apostar no artista e na economia criativa como uma mola que pode impulsionar aí a economia do município. Penso muito nisso. A gente da secretaria pensa muito nisso e vejo muito nas falas da própria Vanessa também. A gente está muito afinado nesse discurso de entender a economia criativa como potencial. Sim. E não como espaço de capital. Isso tem que ficar muito claro. E a gente tem exemplos disso. Quando a gente vê a feira de artesanato e a feira criativa funcionando, quando a gente vê a cadeia criativa de cultura que gera a produção do Caminhos da Independência, da Paixão de Cristo, de apresentação de concerto da banda sinfônica, o festival de teatro acontecendo. E aí tem essas três pontas, né? A iniciativa privada cada vez mais investindo em cultura, o poder público cada vez mais garantindo políticas públicas e a sociedade civil fazendo, né? Se relacionando com isso, cobrando isso das esferas que precisam cobrar. Eu acho que é isso. É o nosso sonho, né? É um sonho e é um sonho de grande parte dos artistas, né? E da população. Então eu acho que é possível fazer. É possível, a gente tem que ter o compromisso, sobretudo o compromisso. Muito bacana, Ju, um prazer ter você aqui. Eu agradeço demais. Maravilhosa, esclarecedora. Né, porque às vezes as pessoas têm a dificuldade de entender o que é o movimento cultural por ter medo, talvez, de se expor, de ir lá e perguntar, o que está acontecendo aí, né? Porque a cultura é assim, né? Ela não tem essa cerimônia toda, como a saúde, como a educação. Não, você pode chegar e você vai ser bem recebido. Às vezes é muito confundido e a gente viu a fala maior do nosso ícone, Fernanda Montenegro, defendendo a classe artística. Sim. Porque fomos taxados de sérios e pesados nomes, né? Sim. Por conta da produção artística, mas a gente precisa entender que a gente está no mesmo lado, que é a sociedade civil, sim, né? Que é o povo. Porque eu faço cultura, eu também sou cidadã. Esse direito tem que ser assegurado a mim. O direito do exercício, da garantia de acesso, da produção, da fruição, de garantir que o seu filho tenha, que a sua filha tenha acesso à cultura, que ela possa ir para a escola e ter uma atividade cultural lá. Sim. É nosso papel, né? Então a gente precisa pensar cada vez mais mecanismos para isso, sabe? Para garantir isso. Muito legal. Agradecer aqui o meu amigo Esquilo, que hoje estava nessa parceria comigo aqui na apresentação. Hoje eu tomei uma aula aqui, eu só tenho que agradecer a Ju. A gente faz parte da militância, né? Mas a gente não pode esquecer da diplomacia. Sim. Eu acho que eu preciso encerrar dizendo isso. A gente precisa ser organizado e diplomático em negociar com as esferas de governo, com o público, para que a gente tenha de fato a construção, para que ela seja tijolo a tijolo e não seja uma placa pré-moldada fixa e que a gente pensa que está ali. Ela pode ser derrubada a qualquer momento. Não, ela tem que ser uma construção tijolo a tijolo. É isso aí, Ju. Lembrando mais uma vez que você pode encontrar aqui esse vídeo disponível no YouTube, aqui na página do Facebook. Pedir também para o pessoal seguir a gente no @ideias para ajudar lá no Instagram. Obrigada, Ju. Obrigada, Esquilo. Foi muito bacana. Agradeço demais. O papo. Obrigada. Até a próxima, hein, gente? Tchau, tchau. Até, tchau.